cidade até o meio-dia, viu? O ciclo da vida nos ensina que os pais devem cuidar dos filhos até a fase adulta. Esse negócio é bem polêmico, né? Tomou conta das redes sociais. E quando os pais chegam à terceira idade, essa lógica se inverte. Porém, muitos filhos não cumprem esse papel, né? Os pais tomam conta da gente quando a gente nasce e quando eles envelhecem, esse papel se inverte, né? A gente toma conta dos nossos pais. Ele está de volta ao Manhã Cidade. Juliana Santos. É uma obrigação dos filhos cuidar dos pais? O que é que diz a legislação? Se houver esse abandono, esse filho pode ser penalizado? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, né, para falar sobre esse assunto que, infelizmente, né, ainda acontece em nosso meio, na nossa sociedade. É obrigação, sim, dos filhos cuidarem dos pais, né, principalmente quando os pais vão ali ficando mais idosos, né, como você mesmo disse, né, o ciclo da vida, né, a criança nasce ali, os pais educam, criam, a criança vai crescendo, vai se tornando adolescente, jovem, adulto, né, forma a sua vida, sua família, como bem entende, e muitas vezes sai da casa dos pais, mas da mesma forma como os pais são responsáveis por essa criança em desenvolvimento, né, os filhos também, quando crescem, precisam, né, têm uma certa responsabilidade com os pais, principalmente quando eles não têm mais condições de alimentação, de tomar um remédio sozinhos, de convivência mesmo. Então, é uma situação bem complicada que a gente precisa conversar um pouco sobre. Eu estou aqui, nesse momento, com o Haroldo Torres, ele que é advogado em direito da família, né, a gente vai entender um pouquinho melhor o que a legislação diz sobre isso. Doutor Haroldo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Eu já estava conversando com o senhor aqui, antes da entrevista, né, o senhor já me explicou algumas coisas, eu queria que o senhor também explicasse para o pessoal que está nos acompanhando. É obrigação, né, por lei, dos filhos, a partir do momento que os pais vão ficando mais idosos, necessitam de mais cuidados, o filho precisa cumprir a obrigação de cuidar desses pais, não é isso? Perfeito, Juliana. Bom dia, Renata, no estúdio, bom dia os ouvintes da Rádio Cidade. Por força de lei, sim. A partir do momento que se inverte essa relação, esse dever de cuidado e os filhos passam a acompanhar seus pais, nós temos uma lei federal hoje, a 10.741, que é o Estatuto do Idoso, que inclusive agora no dia 1º de outubro vai completar 20 anos. Ele preleciona justamente isso aí, esses deveres, esses direitos que o idoso tem e o dever de cuidado. Cuidado esse que não se resume apenas no cuidado material, não se resume apenas em suprir suas necessidades básicas de alimentação, de moradia, mas o convívio familiar também. E o abandono moral, ele é crime. É crime. Existe uma penalização no nosso Código Penal que prevê uma pena de reclusão de até 12 anos para aquele que negligencia, aquele que abandona o idoso. E o abandono, como nós estávamos conversando agora há pouco, ele entra na esfera subjetiva, porque abandonar não é simplesmente deixar ao léu dos cuidados e suprimentos básicos. Abandonar é tirar esse idoso do convívio da família, do convívio da sociedade. E lamentável, Juliana, que nós precisamos ter leis específicas para punir esses filhos, esses que têm o dever de guarda. É lamentável. Uma questão também é que a gente fica um pouquinho em dúvida, doutor Haroldo, com relação a quando é que esses filhos começam a ser responsáveis pelos pais, né? A gente tem ali uma faixa etária de 60 a 65 anos, né, quando essas pessoas começam a ser identificadas como idosos, mas isso varia, né? Porque se os pais necessitarem desse auxílio antes, né, precisarem da ajuda dos filhos antes dessas idades, né, que a gente costumamente conhece, mas esses filhos já passam a ser responsáveis pelos pais, né? O que é que a lei orienta com relação à obrigação dos filhos, né? Quando começa com esses pais mais idosos? Perfeitamente. Existe o Estatuto do Idoso, existe o Código Previdenciário, que, objetivamente, ele toma como idoso aquele de entre 60 e 65 anos, mas que não é uma data específica. Assim como o dever de guarda dos pais para com os filhos não se encerram efetivamente com a maioridade, que há casos em que os filhos necessitam desse apoio, desse amparo dos pais até uma idade superior. Há situações em que não propriamente idoso, mas o pai, ele requer uma necessidade com uma brevidade maior.
Há situações de problemas de demência, Alzheimer, esquizofrenia, outras situações como acidentes físicos e que requer esse cuidado. Então, o ponto é a partir do momento em que o filho já possui uma autonomia, esse dever de cuidado já recai do filho para com o pai, quando ele passa a necessitar, quando ele passa a precisar desse cuidado. Não especificamente uma data. A negligência, no caso, é crime, né? O abandono, por exemplo, em casa de repousos, também é. A gente acredita que o filho está ali deixando o pai, ele vai ser bem cuidado, ele vai ter alimentação, mas também é considerado, né, doutor Haroldo, um crime também você abandonar o idoso numa casa de repouso, né? Exatamente, é crime, é crime. Aquele filho que imagina que está cumprindo seu papel de filho, internando seu pai numa casa de abrigo, numa casa de repouso, num asilo, por exemplo, e como nós usamos o termo negligenciar com relação ao amparo afetivo, retirar esse idoso do convívio familiar, ele está incorrendo em crime, sim. Não só o Estatuto do Idoso, nós temos 2 artigos que tratam especificamente sobre isso, o artigo 98 e 99, que fala sobre o abandono moral, o abandono psicológico, o Código Penal também. Ele fala em abandono e prevê crimes severos, aquele que, como eu falei anteriormente, só ratificando, retira o idoso da convivência com os filhos. Incorre em crime, sim. Eu citaria até uma lei não mais abrangente, mas uma lei especial como a nossa própria Constituição Federal, como ela fala da dignidade da pessoa humana. O ser humano ele não precisa apenas de comida, ele precisa de afeto, de atenção, ele precisa conviver em sociedade, precisa conviver com sua família. Você cria seus filhos criam netos, e esse idoso ele não pode ser negligenciado de forma alguma. Incorre em crime, sim. Como é que a gente pode denunciar esse tipo de situação, né? Viu ali, às vezes é alguém da família, mas às vezes nem é, às vezes é um vizinho, alguém mais distante. Viu uma situação de negligência, de abandono de idoso, como é que faz para denunciar? E se realmente, né, as pessoas que acompanham podem denunciar, ou se realmente tem que ser um parente, tem que ser um familiar, se as pessoas que estão ali em volta daquele idoso ali, que está acompanhando aquela situação, também podem denunciar de alguma forma. Juliana, não só pode, ele deve. Como nós estamos falando, é crime o abandono. Então, tanto a Polícia Militar, nós temos o 190, que é o DISC Polícia Militar, como nós temos o DISC 100 também, que é o DISC Direitos Humanos, que incorre em crime e ele deve ser denunciado, ele tem que ser. Pode ser um vizinho, pode ser um amigo, um conhecido, pode ser, de repente, até um ente familiar que não concorda com a atitude que está sendo tomada com esse idoso. Então, é dever, incorre em omissão, quem tiver conhecimento desse crime não denunciar. 190 Polícia Militar ou Disque 100 Direitos Humanos. Renata tem uma pergunta para o senhor no estúdio, vamos acompanhar. Juliana, bom dia, doutor Haroldo, Renata aqui do estúdio da Rádio Cidade. A gente vem acompanhando muito essa discussão e um termo, né, ficou muito frequente, que é o termo tóxico. As pessoas cada vez mais estão falando sobre isso, inclusive utilizando o termo família tóxica, né? Porque até um momento da vida a gente via muito que família é sagrada, aconteça o que acontecer, tem que ficar naquele contexto, é um laço de sangue eterno do nascimento até a morte. Com a discussão e a popularização desse termo, a gente vem percebendo que por meio também de terapias as pessoas têm falado mais sobre isso e esse laço sanguíneo já não é mais como era antes. Então a gente vê realmente laços sendo rompidos por filhos que dizem que passaram por abandono afetivo, que tem um pai ou que tem uma mãe, mas que não tem mais contato. Como deixar isso legal, né? Porque quem está de fora termina dizendo, mas fulano não ajuda o pai, não ajuda a mãe, não quer contato. E às vezes existe um trauma ali que nem todo mundo sabe. Isso precisa ser dito para a sociedade, perante os órgãos competentes. Olha, meu pai ou minha mãe está em um asilo e eu não quero contato porque aconteceu isso, isso e isso, ou não? Existe algum amparo legal para que esse afastamento não se configure em um abandono? Renata, a toxicidade no convívio familiar, infelizmente ela acontece.
As famílias hoje em dia elas vêm se desestruturando com o passar dos tempos, os valores são distintos hoje, mas o dever do cuidado para com os pais ele só se perde com a perda do direito pátrio. O pai que negligencia com o filho e perde esse direito pátrio, em reverso, o filho também não tem essa obrigação. Não havendo a perda jurídica do direito pátrio, permanece. O filho ele negligencia, se abandona. Questões pessoais elas têm que ser dirimidas, têm que ser resolvidas pessoalmente, se for maior do que o seu íntimo, mas não justifica o abandono, de forma alguma. O idoso ele não pode ser negligenciado de forma alguma. No caso, é de responsabilidade mesmo do filho assegurar uma velhice segura, independente de como foi essa criação, independente de como ele foi educado, ensinado. É obrigação dele, como filho, assegurar que o pai, que a mãe tenham uma velhice aí segura. Sem dúvida, Juliana. Os problemas íntimos, eu acredito que eles não são supridos com abandono. É uma questão pessoal. Aí a gente já não fala mais da esfera jurídica. Fala da esfera pessoal, familiar, em que eu acho que faz bem fazer o bem. Se você pensa em castigar o seu pai porque efetivamente você não recebeu o tratamento que imaginava deveria receber, o abandono não justifica. Não imagino que o ser humano ele se sinta bem negligenciando um ente seu, principalmente seu pai, sua mãe. É dever, permanece esse dever, sim. Perfeito, doutor Haroldo, muito obrigada, pelas informações. A gente conversou com Haroldo Torres, advogado em direito da família, trazendo informações aí extremamente importantes com relação ao abandono, à negligência dos pais mais idosos. Como o doutor Haroldo disse aqui para a gente, respondendo às nossas perguntas, é dever sim do filho assegurar que os pais eles tenham uma velhice digna, independente aí da situação, o filho ele precisa ter essa responsabilidade aí no decorrer da sua vida. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. Obrigada, doutor Haroldo.